Bora lá, eu vou começar em 5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja bem-vindo ao mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje, de um formato novo. Exclusivo não é exclusivo, mas é novo na nossa forma de gravar os podcasts. Nós estamos fazendo... qual é o nosso programinha aqui, editor? Um Twitch, uma live. Isso aí. Estamos lá. Você pode ver depois como é que ficou. Nós divulgaremos os links respectivos. Hoje nós vamos retomar um programa que a gente fez anteriormente, que é sobre dicas de livros, o que nós estamos lendo, e lendo é legal. O que nós estamos lendo. E é isso, comigo todo sempre o Edwards Miranda. O E Edwards aí, galera? Diretamente da sua casa. Diretamente de sua casa em Não saiu meu quarentena. áudio? Saiu, bem mas atrasado. saiu Com atrasadaço. Covid. Tudo bem. O editor também está aqui, Desculpa. o André Eu tô Rocha. ouvindo Você vocês está aos poucos. atropelando a minha fala. Aí fica uma confusão, Desculpa. quem escuta não escuta, entendeu? Cara, é isso aí. E aí, gente, tudo bem? Tô aqui aprendendo a fazer essa primeira live. Nas próximas vai estar muito melhor. De supetão para nos ajudar com toda essa parte técnica e também falar um pouquinho sobre o que está lendo, o Vitor Alexandre. Oi, gente, eu vim aqui para resolver o problema da live e aparentemente eu vou ajudar a apresentar, tá? É isso, e eu tenho vários livros para recomendar. Olha aí, garoto. Antes de a gente tocar o que seria a nossa vinheta, o André, o editor, tem os recadinhos. Quais são? O recado principal, para seguir a página Pra Ser Sincero Podcast no Instagram. E agora na Twitch. E agora na Twitch. Logo mais no YouTube. Muito bem, quem gostaria, eu tô presumindo que A a gente tá ficando vinheta, famoso, cara. que a vinheta tocou, né? Não. Não? Porque tá ao vivo aí. Não, mas quando for gravado e editado lá, que tu vai postar na terça ou quarta-feira. No Spotify vai estar com a vinheta, relaxa. Perfeito. Para começar, Edwards Miranda, o que você vai recomendar de leitura nessa semana? De leitura, tem um livro bem bacana, deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu não li ele inteiro, porque ainda não deu tempo, eu só li algumas partes que eu fui fazer uma postagem, mas eu já tenho um livro para indicar que eu estou relendo ele, que se chama Como a Economia Cresce e Por que Ela Quebra. É um livro um pouco longo, só que ele é maneiro. Deixa eu pegar aqui, porque a gente está ao vivo, né? Então dá para colocar na câmera para vocês. Eu quero Vejam a mostrar minha meu livro webcam. também. Esse Pega lá livro meu aqui, livro. Eu pego pra você. ele Pega, então. Só um minuto. é um livro criado pelo Peter Schiff. Quem é Peter Schiff? E ele é um economista, cara. É um cara bem, assim, outsider no mundo da economia, mas o que é da hora desse livro é que ele foi criado com a intenção de ensinar economia para os filhos dele, tá ligado? Quando ele foi escrever o livro, ele pensou nisso. Então, o livro tem tem até desenho e tal, e conta todo o funcionamento de uma economia através de uma historinha de uma ilha. Ele dá nome para os personagens e vai indo assim, a economia vai se tornando grande, ele ensina como que se funciona os ciclos econômicos, até como que uma economia cresce, como que ela quebra, baseado somente em peixe e história de ilha. Tu já comentou esse livro em offline com a gente. Você fez uma programa legal mesmo, que Sim. que era o rolê dele com os peixinhos. Deve ser interessante. Tu já leu mais ou menos quantos dele? Não, eu já li ele inteiro. Eu tô relendo ele porque eu vou fazer agora os vídeos. Eu vou fazer vários vídeos sobre essas historinhas, tá ligado? Como se fossem capítulos. Que da hora. Então, eu vou basear nele. No final você fala aonde você vai soltar esses vídeos. É no YouTube. E como é que é? Ele aborda conceitos do básico de economia, tipo o processo de troca, sei lá, qual é sei lá, Então, mindset basicamente do livro? a história dele começa assim, falando de duas pessoas que estão presas numa ilha. Uhum. E aí, basicamente, fala como que é o processo de criação de uma economia, né? Que eles estão lá, eles começam a pescar, cada peixinho e tal. Só que eles levam o dia todo para pescar um peixe cada um. E ainda terminam com fome no final do dia.
Aí um tem a brilhante ideia de criar uma rede de pescar. Só que para isso ele vai ter que trabalhar o dia todo para produzir essa rede. Então ele passa durante uma semana, acho que é uma semana, poupando um pouquinho, um pedacinho de peixe, para ele não precisar trabalhar na semana seguinte, entendeu? E aí ele passa o dia trabalhando, constrói essa rede. Quando ele faz essa rede, ele consegue pescar mais peixe. Exatamente. Ele começa ensinando os princípios mais básicos da economia, como é que é uma poupança, o que é um investimento, para depois chegar numa profundidade, que depois a ilha vai começar a crescer, vai ter comércio, vai ter um banco, vai ter um banco central emitindo nota. Então ele vai explicar tudo isso através dessa historinha. É muito bacana, cara. Ele é bem assim, para uma criança que não sabe nada, ele é útil. Ah, sim, eu acredito Porque... que seja excelente também para pessoas leigas como eu. Não, exatamente. Tipo, se você não tá com a intenção de aprender, esse livro é top, porque ele é divertido também. Só que se você tá afim de aprender economia, você vai terminar esse livro e vai falar, cara, não é possível que as coisas sejam tão simples assim. Isso está na cara de todo mundo. E aí, se você for aprofundar no seu de economia, você vai ver que, caraca, é exatamente assim que funciona. Tu acha que é uma idade boa pra ensinar criança de 10 anos, 11? Quantos anos de idade tem os filhos dele quando ele escreveu o livro? Cara, assim, 9, mas pelo que eu entendo, cara, não tenho filho, né? Então, é baseado no que eu conheço de sobrinhos e afilhados. Eu acho que desde criança você pode ensinar seu filho sobre economia. Claro, você não vai falar como é que funciona o Banco Central, você não vai Vai falar... mandar uma inflação na cara do moleque. Isso. Mas você vai explicando aos poucos o que é cada conceito. Porque são conceitos do nosso dia a dia. A economia, ela não era para ser algo que só algumas pessoas têm acesso, sabe? Porque ela é somente relacionamento entre pessoas. Se eu dou um chocolate pro André e ele me devolve, sei lá, amendoim ou uma barra de cereal, pronto, a gente está fazendo economia. É uma troca voluntária, é uma transação econômica. Então, tipo, não deveria ser algo a gente pensar em só crianças mais velhas. Eu acho que a criança já aprendeu a noção do que é dinheiro, né? Ter noção do que é dela, o que não é. Em Já dá para relação- introduzir esse assunto. Em relação a gente pode realmente dar no contexto brasileiro de educação assim, não sei quais de vocês que estão gravando o podcast aqui na escola teve alguma coisa, não sei matemática ali que você faz a conta, fulano deve tanto, você tanto dinheiro, você faz essa subtração ou dividir dinheiro na quantidade X de pessoas. Mas além disso, dessas operações básicas, não tem uma educação financeira no sentido de até explicar como é que funciona a economia, o rolê do Banco Central, de quem controla, como é que funciona toda essa dinâmica e também eu não sei nem se realmente como faria uma estruturação sobre isso, porque dentro do tema economia você pode colocar 1 milhão de coisas, porque são várias escolas de economia. É um rolê que no Brasil é bem não desenvolvido, assim, né? Assim, Mas num sentido pro público geral, assim, pra leigo. E também tem um preconceito que aí eu já enxergo no sentido que as pessoas têm dificuldade de compreender a ciência e divulgar a ciência no Brasil já é um problema grande por vários motivos e acredito que economia também entra nesse rol que já entra no preconceito, coisa é difícil, economia é algo complicado, assim como a ciência, então naturalmente já tem um afastamento, sei lá, um bloqueio das pessoas, pelo menos tentar querer aprender o básico do básico. pelo menos buscar, né? Pelo menos buscar sair. Mas assim, de certo modo, se eu olhar quando eu fazia o terceiro ano e olhar pra agora, eu vejo com uns bons olhos o agora, assim, eu acho que nós melhoramos muito. Eu acho que tá crescendo, a galera tá buscando mais, não só a economia, mas como também ciência. Eu acho que essas pautas estão adiantando, estão avançando. Meio que Eu, meio avançando com a muleta, né?
mas tá indo. Eu acredito muito que por conta da internet isso tem melhorado, né? Por exemplo, economia, antigamente você só via textos chatos. Se você pegar, assim, os blogs de economistas mais conhecidos, assim, cara famoso, você vai ver até um site zoado pra caramba, e você vai ler o texto do cara, você tipo, caraca, é um texto acadêmico. Hoje em dia, o que mais você encontra é gente falando de economia, gente falando de política, gente falando de todo tipo de tema na internet, seja no YouTube, seja em blog. Beleza, muita gente vai falar, mas tem muita informação que não é confiável. Beleza, você pode até dizer que nem todas são confiáveis, sim. Só que isso a gente está levando mais pessoas para esse caminho, sabe? Então, tipo, você entra num site e lê lá algo sobre economia. Aí você pega e fala, bom, eu acho que esse cara está mentindo, então deixa eu pesquisar mais. Começa a ficar mais fácil o acesso a esse tipo de informação. Então, eu acho que grande parte desse tipo, tanto de ciência, de maneira geral, a gente tem avançado nisso por causa da internet. O que na minha concepção, o que muita gente se revolta, né? Se você for ver bem as pessoas que estão mais acostumadas a estar nesses grandes centros, os acadêmicos, de forma geral, são muito, vamos dizer assim, tem uma certa raiva desse pessoal que fala de ciência na internet. Ué, por quê? Porque tipo, para eles não é ciência de verdade. Eu não sei na sua área de biologia, mas na área de economia, tipo, uns caras que já estão há muito tempo na economia, professores de economia e tal, vêm com uma visão ruim. Quem faz vídeo na internet, quem escreve alguma coisa na internet porque acha que tá banalizando, tá passando informação errada, sabe? Tipo, é aquela mentalidade de que, bom, se eu não gente conseguir... velha, né? Gente... Geralmente são pessoas assim que tá ali na faixa dos 45 para cima. Caralho, não é tão velho assim, não. Não é tão velho. Então você nota que, tipo, é aquela velha história, sabe? Tipo, antigamente eles eram reis. Só eles detinham esse conhecimento. Mas Hoje em dia é que não faz sentido, porque o rolê do conhecimento legal é você passar pra frente. Você vai engolir e morrer com ele? Mas não é todo mundo que pensa assim, né, Danilo? Infelizmente, principalmente eu falo isso de experiência no curso que eu faço, que é economia. Não foi comigo, né? Foi até com o pai da Melissa. Eu estava conversando com ele chegou e falou que teve um professor que ele teve que falou que não ia ensinar. O professor era um professor da disciplina de projetos, ou seja, o cara tem que ensinar você a fazer projetos. Aí ele só ficava conversando na aula, né? Aí o pai da Melissa, o sogro do André, falou, então professor, você poderia... Do André. Um abraço, sogro André. Ele chegou e falou assim, pô, então, o senhor poderia me ensinar a fazer projeto? Eu não, vou te ensinar para você ser meu concorrente. E o cara era professor dele, tá ligado? Orolho. Aí você para e pensa, mano, então qual que é a sua função como professor se não é ensinar? Não existe, tá ligado? Sei. Tu que tá lá no mesmo curso dele, é desse jeito ainda? Então, tem professores que são extremamente, assim, é assim porque é. Eu tenho muito professor que, cara, é bizarro. Sabe aquelas frases feitas que você vê gente de internet repetindo? Que você fala assim, não, o cara não tem conhecimento, ele tá repetindo uma frase que ele viu e achou legal. Beleza. Só que um professor de economia não deveria repetir uma frase se ele não sabe, tá ligado? Chega lá e Falando de coisas assim. Fala igualzinho, de coisas que na realidade não funciona assim. Mas no modelo matemático funciona. Então, mas o modelo tá errado. Na economia não funciona assim. Não, mas é que você tem que entender que é assim. Tipo assim, nunca estão errados, sabe? Não mudaram o tempo. Eu tava até recentemente, acho que foi ontem, eu tava estudando um tema de economia, chama economia comportamental, né? É um tema supostamente novo dos anos 70. Então é supostamente novo para a economia. Ele basicamente diz que a maior parte da economia que a gente estuda considera que o ser humano é racional para fazer as escolhas dele. Tipo, bom, eu não vou escolher pagar X num produto porque é mais caro, eu vou escolher pagar Y. Racionalmente a pessoa escolheria assim. Só que a gente sabe que o ser humano muitas vezes não age por racionalidade. Eu posso comprar um produto mais caro do Danilo só porque eu gosto dele e não gosto do André, tá ligado? Isso pode acontecer. E aí um grande problema vamos dizer assim, dessa parte da economia entrar no mainstream é isso.
os economistas que estão há mais tempo, eles não aceitam que o ser humano pode ser racional, pode ser irracional. Porque senão não tem como os modelos deles dar certo, sabe? O cara fez um modelo matemático, só que não considerou que o ser humano pode ser irracional algumas vezes. Então, nunca vai dar certo. Pra gente fechar, Aí você pode falar Você novamente vê o título do livro e o autor? Espera ele falar. Provavelmente travou. Travou legal. classe, vocês estão rindo, tá? Tá meio travando o Aqui, ó. teu... Como a economia cresce Aí. E por e que por que ela quebra. Tá. De quem? Peter De... D. Schiff. Peter Schiff. Shift. Não tem um T ali. Não tem um T no final. Mas eu vou confiar em você. Eu acho que é Schiff, na verdade. Sorry. Peter D. Schiff. Sorry. Alright. Thank you, man. Eu vou logo falar aqui, porque Calma. eu vou passar a minha vez. Eu não Calma. tô lendo Eu quero livro mandar um algum. abraço pro Vitão 1RS, que mandou um joinha pra gente via chat do Twitch. Valeu, Vitão, Valeu, Vitão RS. Caralho. Abraço. Manda lá aí. Ó, vou falar, não tô lendo livro algum. O mesmo que eu tava lendo no último episódio eu ainda tô lendo, então sem comentários. Vou pular direto. Mas você não deu pro- nada de interessante? Nem um Última mangá? Caraca, André. Um Uma- HQ? Sim, um mangá. Dale Vale play, um mangá? Vale. Tá bom, eu tô lendo Vagabond, que é um mangá Hum, muito bom. Isso eu já li, até o 8º só, tá em qual agora? Eu tô no 8º. Só que eu tô meio que num filler, que não é a história do... Aham. Qual é o nome do principal mesmo? Do... Minha- Cara, eu sei que Miyazaki. conta a história do Musashi. Canônico. Musashi Miyamoto. Não tá falando dele agora em específico, tá falando de outra história, que provavelmente vai se misturar com a dele na frente, entendeu? Uhum. A história do Musashi é meio que um maior Espadachim. espadachim, nome? Não, samurai, né? Japonês. Ele não é nem samurai, ele é Ronin, porque Ronin, ele anda renegado. sozinho e tenta descobrir o caminho dele na espada, tá ligado? Só que o mangá é muito mais profundo que isso, velho. Vai desde a infância dele até conta a história inteira, tá ligado? Exato. Eu li até o 8º igual você, mas se eu não me engano agora deve estar no quase 30. Pois ou é. mais, por aí. Pois é, pô. Vale a pena. Tem um livro do Musashi mesmo, que é gigantesco, é uma coisa gigante. Não é o mesmo E- autor do mangá, né? Não é porque, na verdade, essa lenda virou tipo uma história que germina várias outras histórias de samurai. Você encontra Pois é. até o mesmo personagem no Naruto. Tem mesmo. Tem. Só uma. Aham, um tipo bico. uma referência ali de fundo. Pois é, do muito cara bom, pô. que anda o samurai errante. Muito Mais bom. famoso, o samurai Mais errante famoso do mais Japão. Beleza. É Ô, isso aí. Vitor, você ainda tá aí, meu amigo? Vitor Alexandre? 100%, moço. 100%. Estou aqui. É isso aí. Qual é a sua Uhum. leitura recomendada para os nossos ouvintes agora no Twitch e em quarta-feira No no Spotify. Spotify? Entendi. Tá, depois de tanta enrolação, eu comecei a ler finalmente, anteontem, tá? O livro do Murray Rothbard, O que o governo fez com o nosso dinheiro. Olha aí. E aí, como é que é? Então, eu Caraca, não, muito eu bom não esse terminei dia. ainda, né? Porque eu tô lendo, Sim. então não posso falar muita coisa. Eu li só até a parte do dinheiro em uma sociedade livre, que fala como funcionaria trocas diretas, trocas indiretas, escambo, essas coisas. Eu não vou definir muito detalhe aqui, só que é um livro que eu tô gostando muito. É muito bom, é muito simples. Eu recomendo esse livro porque ele é simples, ele não é um livro de 1.500 páginas com leitura complexa. Ele lembra um pouco até o livro que o Edwards falou sobre exemplificação em algumas áreas. Aqui não é exatamente uma ilha toda, né? Mas ele dá uns exemplos mais práticos do que ficar explicando teoria o tempo todo. Legal. Sempre tem um exemplo da ilha. Sempre. Por exemplo, da ilha, com o senhor Edwards aí, ele sabe explicar tudinho. É um ótimo Afinal, exemplo. todo mundo é uma ilha. Há milhas e milhas e milhas de qualquer Quem lugar. pegou a referência Certo. aí do nome do podcast, tá Tá. ligado? Eu... Saindo de economia, um livro que eu recomendo muito, que é sobre mobilidade urbana e infraestrutura,
É o livro Transportar é Preciso. Quem quer saber disso, pô? Fala de... Tá. Não, tudo bem. Então eu tô lendo um mangá chamado Ataque. Um mangá muito bom. Mano, vai lá, esse livro é do É Paranaíba, do Ariano né? Paranaíba, do Instituto Mises Brasil. Bom, a gente conheceu ele, não foi? Lá na TNL do ano passado? Aham. Inclusive o livro que eu tenho é Eu autografado conheci por ele, você, né? Não querendo falar muita Ah, é? coisa. A gente tem fotinha com ele. Então, é um livro de 6 artigos onde ele cita os maiores problemas do Brasil em relação a transportes e mobilidade urbana. Então ele fala de hidrovias, fala de Eu portos, posso fala de dar um rodovias. chute? Ele fala sobre o quão a gente é atrasado por a gente não ter uma ferrovia que presta. Claro que fala. Todo mundo fala disso. Só que é que ele foca muito em hidrovia. Ainda bem, porque ferrovia é tão modinha, né, às vezes. Pra falar de ferrovia. Entende? Entendi. Tu sabe, assim, mantendo o tema, mas regionalizando ele, tu sabe como é que funciona o transporte de hidrovias daqui da região norte? Por exemplo, Sei. a soja que chega de Cuiabá, chega aqui em Porto Velho e eu sei que desce o rio aí, mas pra onde vai pra chegar no mar que eu não Ela tô ligado. vai pro porto de Itacoatiara ou... Isso. É em Belém? É Amazonas. Vai para Amazonas. Aí da Amazonas depende do que eles vão fazer lá. Porém, normalmente a carga ela é exportada, então ela vai para o porto do Pará. Santarém, porto de Santarém no Pará, onde é exportada para a China, né? Claramente, que é o maior comprador de soja do Brasil até então. E De lá vai pra o Santarém maior- e vai pra China? infelizmente o Brasil não tem um transporte rápido Tá. para a China, né? Cortando Deixa toda eu- aqui a América do Sul. Tá, agora Então eu tem vou que fazer dar uma essa pergunta balão. mais específica e desculpa se você não souber responder, eu te perdoo. Mas saiu ali no Oceano Atlântico. Ele passa pelo canal do Panamá ou ele dá uma voltona ou ele meio que segue pegando Segue no Atlântico Então, já. eu não sei esse dado exatamente, mas Isso que eu te eu tenho uma perdoo. imagem que eu vou procurar, eu não tenho uma imagem que mostra as rotas do comércio internacional a partir de Rondônia. E até onde eu sei, eu chutaria que eles passam por baixo. Eu acho que eles não passam pelo canal do Panamá. Eu acho que eles vão ali para o Uruguai, Argentina e depois sobe para a China. Uma voltona. Depende também muito da rota da embarcação. Tem embarcação que sai aqui do Brasil e vai para o sul da África ou para a Europa. Então, né, tem que ver Vai pelo exatamente qual que é. Mediterrâneo também, tá ligado? Não sei se Tem que ver qual que é a ordem, entende? Mas se for direto para a China, eu acho que ele passa por baixo. Eu acho que ele não pega o canal do Panamá. Cara, que função muito mais longe, pô. Ah, mas você não paga. Pedágio. Mas é barco, né? Fazer o quê? É mais barato, será? Ah, eu sei lá. E não, embarcação marítima é extremamente mais barata. Tu manda esse link aí da onde sai daqui de Rondônia via internacional pro nosso editor colocar nas descrições para que os nossos Mandar-lo-ei. ouvintes- Mandar-lo-ei. Ok. Eu acho que é só isso. Sobre saneamento tem um livro que eu não li ainda, eu queria ler, mas é um livro muito grande, eu acho que não combina muito com o tema do grupo. E ontem eu li o capítulo 133 do mangá Attack on Titan. Caraca. Esse, Como é Esse que é é? bom. O pessoal curte mangá aqui, né? com certeza Claramente. vai virar um programa de mangá já já. É muito. Pra ser. Tá. E Bom, como eu que acho tá que é a isso. briga lá? Outras Como é que tá os recomendações eu não personagens principais? vou querer falar muito porque são livros que eu li faz tempo. E isso, no geral, são livros bem pequenos. Entendi. Uma recomendação extra para quem não quer interessar sobre libertarianismo é o livro Anatomia do Estado, do Murray Rothbard. Eu acho que é a introdução mais interessante sobre o Estado e a lei do Bastiat. É isso. Eu recomendo Ah, o Lei lei. do Baixar, que é curtinho, é da hora. 50 Sim. páginas. Pois é, rapidão, é tipo um textinho ali, tu em uma tarde você... Né, nem 2 horas você Anatomia mata, do né? Estado também, eu acho que é 42 páginas, algo assim. Eu li ele em um dia também, é bem curtinho. É ideia que eu não fazia ideia da Anatomia do Estado. Eu Dá sei pra que eu você ir comprei numa em ida ao algum lugar. banheiro, você lê o livro. Daqui eu não enxergo que meus livros estão todos escondidos de mim, mas eu... Mentalidade Anticapitalista, do Mises. Eu comprei, ele é o meu próximo na lista. Pra Bom ser também. lido. É da hora? Eu tenho ele aqui, é bom. Topster. Então, Vale a pena. por último, a minha pessoa,
vou falar, na verdade eu vou fugir bastante dessa temática de humanas, economia e engenharia e transporte. Eu vou falar algo mais relacionado à saúde. Tu consegue falar em menos de meia hora? Eu consigo falar em 2 minutos, se você quiser. Meio termo disso aí, tá bom. O livro que eu tô lendo, na verdade, Qualquer coisa entre 2 e 30 terminando de minutos. ler já tá, todos os cara? finalmente, é esse livro aqui chamado Imune. Deixa eu ver se eu consigo... Tá ótimo. Ah, tá ótimo aí? Uhum. Bacana. Quem escreveu ele foi o Matt Ritchell. Ele foi o ganhador, enfim, de um prêmio chamado Pulitzer. É assim que você fala? Da onde que é esse prêmio? Ah, é do The New York Times. Enfim, ele é o jornalista do The New York Times. Ele fez um dossiê, podemos assim dizer, do nosso sistema imune. E esse livro, então, ele se dedica a explicar conceitos básicos da nossa imunidade, como é que funciona, quais são as células que participam. E para conduzir essa história, essa explicação, ele conta a história, não só a história da ciência da imunologia, como ela surgiu, como ela primeiramente foi observada lá atrás com os zoólogos, através que envolve ostras, galinhas e répteis. Que galinha também é réptil, então... Tudo dinossauro. Tudo dinossauro. Mas ostra também? Ostra não é dinossauro. Obrigado. E ouriços do mar, lembrei. Um equinodermo. Enfim, ele se dedica a fazer uma breve explicação de como é que funciona o nosso sistema imunológico. Ele apresenta algumas doenças e ele conta a história de 4 pacientes que... A história da doença desses 4 pacientes foram super importantes pra gente revolucionar... Tá de foda. Lu. Tempo. Revolucionar o modo como a gente enxerga o sistema imune. E, desde já, adianto que ainda não é totalmente elucidado o sistema imune, é tanto que tem várias doenças que a gente desconhece o surgimento delas, então é uma área que está, digamos, quente na área da saúde, digamos assim. Eu recomendo, não é uma linguagem difícil, ele conta... Não é pra biólogos? Não é para biólogos, nem estudantes de medicina, e nem simpáticos da área. É apenas para quem quer conhecer um pouco mais sobre como funciona o sistema imune de uma forma super, mega fácil, prática. E é uma leitura bem divertida. Tem morte, como todo livro que fala de saúde. Bom. Mas ele vai te dar uma bela introdução sobre o nosso sistema imune. Bom. Acho que é isso. Ótimo resumo, cara. Parabéns. Ótimo resumo. A gente pode gravar um podcast só falando sobre o sistema imune. Não. Não? Podemos não. Podemos não. Então, para finalizar, eu vou pedir pro Edwards dar os seus recados finais e o seu tchau. Não vou falar as good news? Perdão, eu sou um retardado, olha só, me falta café na veia. A gente pode pular para fake news. Fake news. Não, são good news. São good. Para os good news, são quantas? Os ouvintes vão achar que eu falo fake news? Calma aí, pô. You are fake news. Já manda no zap. Você, deixa eu falar, são quantas good news pra eu cantar aqui? Deixa eu achar aqui. Peraí. Qualquer coisa entre 3 e 17 tá bom. 2, 3, 4 e 5 good news hoje. Ótimo. Alright, então vamos para a primeira good news. Tan, 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 tan. O presidente da Fiocruz disse nessa quinta-feira que prevê uma produção de 265 milhões de doses de vacina desenvolvidas em parceria com a Universidade de Oxford, com o laboratório AstraZeneca, contra o Covid até o ano que vem. Olha aí. Olha aí. A Será ideia que a gente é até antes do meio do próximo ano Já- já tá todo mundo vacinado? Vacinade? Será que vai ter não que... sabe, né? A ideia é Será que vai A ter ideia é vacina que sim, para todo que a gente mundo? tá com... Eu acho que principalmente o grupo de risco ali é o principal, né? No Brasil, a Anvisa já analisando o resultado dos testes para acelerar o processo. Então, a Anvisa já está até trabalhando
com antecedência aí. para Obrigado, órgão regulador. Ótimo, mas a gente vai ter que pagar ou o SUS já cobriu Eu tudo já isso? pago É tudo de o graça. SUS já, de graça. O SUS é de graça, de graça. Eu pago imposto de sacanagem. Proteja o SUS. Proteja o SUS. Proteja o SUS. E morra com Proteja o ele. SUS. É isso aí. Segunda boa notícia. Segunda boa notícia é que uma Caramba, você precisava me cortar para falar, Porque repetir o sou que eu eu falei, que mas canto, tudo né? bem. Você que me... Uma cientista americana desenvolveu uma forma inovadora de ajudar a proteger filhotes de tartarugas ameaçadas de extinção na América Central. Ela usa um rastreador GPS dentro dos ovos. O aparelho, batizado de Invest Egg Gator, um trocadilho com as palavras investigador e ovo inglês. Perfeito. Caralho, perfeito. Ele é um microchip minúsculo produzido com impressão 3D que é implantado em ovos falsos. E aí os cientistas vão espalhando esses ovos falsos Legal. entre todos os ovos reais. E atualmente já foram encontrados 5 desses ovos, deu resultado e rastrearam por centenas de quilômetros traficantes desses ovos de tartaruga. Eles conseguiram prender. Perfeito. Bem bacana isso aí, ó. Melhor coisa foi o nome. Não foi, Muito bom. Realmente, foi incrível. Terceira boa notícia. Um time de pesquisadores na Europa desenvolveu um Game Boy que funciona sem bateria a partir de pequenos painéis solares e energia gerada pelo movimento dos dedos do jogador nos botões do aparelho. E, essa é a parte mais importante, nunca perde a informação quando fica sem energia. Se ele ficar sem bateria, ele apaga ali, mas quando voltar a energia, ele para onde está. Esse aparelho é revolucionário porque a ideia é que avançando esse tipo de coisa possa fazer um tipo de motor perpétuo. Por exemplo, se colocar uma câmera de segurança numa ponte e fazer com que o movimento dos carros dê energia para ela, só que sem nunca perder. Rádios também poderia funcionar. Isso aqui nem é pelo Game Boy em si, mas é por essa questão de poder ser reiniciado, nunca precisar ser reiniciado e voltar salvo. Mas aí a energia De onde que parou carrega o Game é uma Boy tecnologia nova. é energia cinética de mexer as É placa paradas? solar? A gente tem placa solar Toma. e tem a cinética de você apertar os botãozinhos lá. Pode Muito ter bacana celular, isso, então, cara. né? Pode nem celular, então. O problema, aí ele até fala aqui que o problema do celular é que cada vez mais a gente está aumentando a capacidade de processamento dos celulares, né? Então, precisaria avançar muito nessa Tá. tecnologia para precisar muito mais carregar o longe. celular. Entendi. Quarta boa notícia. A quarta boa notícia é que acharam um isótopo de ferro e um isótopo de alguma coisa, não lembro o nome aqui, porque não está bem nessa notícia, eu li na semana. Existe uma teoria que a vida na Terra já acabou alguma vez por conta de uma supernova que estava a 150 anos-luz da Terra, algo assim. E essa semana foi publicado um artigo científico em que há evidências de 2 isótopos específicos que só são emitidos em supernovas, encontrados aqui na Terra. Então, essa é uma evidência muito forte em que alguma das vezes em que houve idade do gelo, uma era do gelo aqui na nossa Terra, foi por conta de uma supernova que estava muito distante daqui. Isso é uma notícia bem interessante. Faz a gente avançar muito na questão de vida em outros planetas. Mas no caso, Muito bacana isso aí. a Era do Gelo não foi extinção em massa da vida, né? Não essa, é que a gente teve várias, né? Teve Uma várias. delas acreditava-se por conta de. Essa aí era só uma teoria, porque eles não conseguiam ter uma evidência mais forte, que era uma supernova. Só que achando esses 2 isótopos específicos de supernova aqui na Terra, indica que houve uma supernova, acabou com a camada de ozônio da Influenciou. Terra naquele período, influenciou tudo, acabou com a vida na Terra, ou grande parte dela, e meio que iniciou um novo ciclo, tá ligado? Legal. Muito bacana. Quinta boa notícia. Mantendo o nosso compromisso com a saúde e o bem-estar, os nossos
Ouvintes, segue a lista de animais mais fofinhos e divertidos que rodaram a internet nessa semana. Aí vão ter vários links de uma cadelinha que subiu no para-choque de uma ambulância para acompanhar o dono até o hospital, um coelhinho que ficou se preparando para dormir, um cão que consola a mãe toda vez que ela precisa tomar um banho, uma lontra malabarista e um cachorrinho que tem uma nova fantasia de Halloween para cada dia de Vídeos outubro. de pai, tá ligado? Vou mandar todos esses. Eu inclusive ia pedir pra você colocar o link não só 10, mas de todas as good news, porque eu quero ver essa quarta e me interessou bastante investigar mais sobre ela. É. Quando Pegar tiver ela esses pra vídeos você. também na próxima, eu posso dar um play pra passar na live, tá ligado? Se organiza melhor. Caraca, é verdade. Agora a gente tá Aqui, ó, High-tech. várias é. plataformas. Então tá, dá seu tchau A e gente o seu vai- recado final aí, Edward. Galerinha, quem quiser me seguir, eu, Edwards Miranda no Instagram. Essa semana eu fiquei meio apagado porque eu tava com suspeita de Covid, tava meio mal, mas eu voltei, desde ontem tô postando de novo. Vídeo no YouTube também, o canal Sem Economic. Segunda-feira vai sair um vídeo top sobre a beleza do capitalismo. A gente vai fazer uma viagem no tempo, desde 1820 até os anos de hoje, o que mudou, o que fez de diferente, então vai ser bem bacana aí. Vitor Alexandre, você está vivo, dê seu tchau aí. Bom, tchau a todos. Eu convido a todos para seguirem as páginas da Sociedade Roberto Campos, que é muito simples, é Isso que é um diretor, né, @SRC cara? Rondônia, sem Isso que é um acento, CEO. tudo minúsculo, simples, direto, objetivo. CRC Rondônia. E agradeço aí ao, entre aspas, convite Que aspa. para Convite, calma aí. cara. Calma aí, cara. conversar um Tá pouco desmerecendo. sobre livros que eu estou lendo no momento. A gente agradece o seu aceitamento, eu acho que não existe. Não. Seu aceite de imediato ao nosso convite também, surpreso e imediato. Porque eu não vou precisar ler a mensagem que você me mandou me ameaçando caso eu não entrasse, né? Não, mas isso pode deixar no off também, né? Caralho. Tudo bem, então, obrigado. Claro. Caralho. André, dá tchau aí, cara. Falou, até a próxima e beijos. O meu nome é Danilo Jeremia e você escutou mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Quem quiser me seguir, @Danilo Jeremia. Tchau! Isso aí, acabou. Tchau. Acabou. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Obrigado, Vitor.